Este é João. João era uma criança brilhante, cheia de criatividade e vontade de viver. Como vários meninos cheios de histórias na cabeça, deixou seus sonhos de lado para fazer o que o pai queria, a faculdade de Direito. Um dia, João acordou e, num estalo mágico, encontrou uma história brilhante que precisava ser contada. João só tinha um pequeno problema que o acompanhava nessa viagem. Ele não tinha ideia de como escrever um roteiro. Na sua cabeça, ele imaginava um filme correndo e sua ideia se estampando aqui e ali em forma de imagens dinâmicas. Mas e por onde começar? A ideia surgiu num domingo de manhã, meio inocente, meio sem querer, talvez fruto de um sonho diferente. João acordou e sabia que tinha que escrever essa história. Mas a história em si não surge com todos aqueles detalhes, direcionamentos e viradas. É mais como um novelo de barbante. Cada um destes fios soltos são uma história que entra, sai e se mistura com outras. A história que João quer contar pode não ser tão diferente de tantas as outras histórias que ele já viu por aí. Um jovem órfão que morava numa fazenda de favor com um fazendeiro perverso vê seu mundo ordinário se abalar quando, numa noite quieta, um velho espantalho o acorda com um pedido diferente. Bem, até aí temos só 30% do roteiro. Estabelecemos o conflito e apresentamos esse personagem tão interessante. É claro que, enquanto João escreve a história que vai mudar sua vida, teremos outros pontos que são bem comuns nos roteiros. É provável que tenhamos pelo menos mais um ponto de virada, assim como quando o espantalho invade seu quarto. Esses pontos de virada são essenciais para gerar interesse na história. É daí que vem o conflito, a complicação do conflito e sua resolução. O espectador ama o inesperado. Depois de chegar ao mundo mágico, nosso protagonista se vê em meio a uma investigação com alguns conflitos menores. Talvez uma subtrama amorosa. Vários obstáculos e intrigas até que descobrimos que o vilão é o próprio espantalho que precisava do menino para concretizar seu maléfico plano. Lá se vão mais 55% do nosso roteiro e mais um plot point. Depois precisamos fazer com que o menino enfrente seu inimigo e retorne para seu mundo ordinário. Se quiser, João pode dar um final sublime e definitivo para sua história, um epílogo, ou deixar a história suspensa em um penhasco, o gancho, pronto para uma continuação. Temos uma história, mas vá com calma, querido João, ainda não temos um roteiro. Um roteiro é composto por alguns elementos. De forma geral, temos o cabeçalho, que nos dá indicações de cena e de filmagens, qual o período do dia, se a cena acontece no interior ou em um local ao ar livre, e talvez o mais importante, onde estamos vendo essa cena acontecer. Temos também a descrição do personagem e dos diálogos, peças fundamentais do roteiro, pois vão guiar não só o diretor, mas também os atores, cenografistas e todo o resto da equipe. Bom, acho que para ficar mais fácil, seria legal recorrermos a um outro espantalho, o do Mágico de Oz, um exemplo bem clássico de roteiro de Hollywood, já que João parece tão perdido quanto a pequena Dorothy. Que caminho seguir? Dorothy pergunta. Ela está parada no meio da encruzilhada. O espantalho responde: esse caminho é um bom caminho, apontando para a direita. E assim, o roteiro segue dando indicações de fala, personagens e ações. Então, João, é hora de começar. Que tal nos contar um pouco da história do seu protagonista? Sabemos que ele é órfão e mora de favor na casa de um maldoso fazendeiro. Ele vivia sua vida de forma bem triste e sofrida, olhando para os campos e imaginando quando ele poderia fugir dali. Ele é baixinho e tem como melhor amigo Diário, com quem conversa enquanto escreve. Bem, e quanto ao narrador? Ora, como um amigo meu sempre dizia, o narrador é uma máscara com a qual o autor adora se esconder. Ele pode ser usado apenas como ferramenta, como é o caso das marcas de ações, ou como recurso de linguagem. Chega um momento crucial, meu amigo, hora de escrever. Felizmente, temos algumas coisas que podem te ajudar nessa caminhada. O roteiro segue alguns caminhos: cabeçalho, ação, personagem, diálogo, rubrica e transição são alguns deles. Nem todo roteiro sai igual. Isso depende do nível de detalhamento que você quer dar. Já conhecemos o nosso personagem, tiramos ele de seu mundo ordinário e o levamos para o extraordinário. Demos para ele um problema e até um tutor. Ele entrou em um mundo novo, saiu do seu armário ou do seu planeta de 2 sóis, entrou em uma investigação policial, presenciou um crime da sua janela ou conheceu o amor de sua vida. Não importa. Agora temos que dar importância para a sua jornada.
João está em seus momentos finais. O roteiro, quase pronto, deu corpo a uma verdadeira epopeia rumo ao mundo desconhecido, no qual apenas aqueles com imaginação podem acessar. João passou por vários obstáculos: a técnica precária, a falta de referências e até o tão temido bloqueio criativo. E agora, ele se defronta com talvez a parte mais difícil da história que acompanhamos até então: o seu final. E agora, João, o que fazer? Bem, os mestres têm ao menos uma ou duas soluções clássicas para esse velho problema. Você pode dar ao menino um fim glamuroso. Ele escapa do mundo mágico e volta agora totalmente diferente do que era. Transformado, um verdadeiro herói. E dali em diante sua vida nunca mais será a mesma. Um final digno de um herói, dos quais deixariam o velho Campbell bastante orgulhoso. Ou podemos deixar a coisa um pouco mais interessante. O herói vai voltar, era tudo fruto de sua imaginação, o espantalho, numa virada de plot surpreendente, se mostra como grande vilão? E João, o nosso bravo escritor? Será que a narrativa que ele construiu não é uma metáfora para sua própria vida? Não seria todo esse filme uma metáfora sobre a construção de roteiros? É como eu disse, nunca devemos confiar no narrador.